Oi! Hoje é resenha do conto A Caixa Oblonga, de Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso Mês do Terror, edição 2018. Sempre vale comentar antes de começar a resenha aqui do projeto Mês do Terror edição 2018 que eu estou sorteando um exemplar para vocês. E basta, claro, fazer um comentário aqui neste vídeo ou então em qualquer outro vídeo resenha dos contos contidos aqui neste livro. Lembrando que o sorteio será já na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro, só que não será aqui no YouTube, será na página do Mantado de Livros lá no Facebook. Então, vocês, para descobrir se ganhou ou não, devem acessar a página lá na segunda-feira que vem, lá pelas 6 da tarde, 8 da noite, e vocês vão descobrir o vídeo lá postado, onde eu vou fazer o sorteio do Felizardo. Não esqueçam de conferir lá, porque aqui no Facebook, aliás, aqui no YouTube, eu não vou avisar quem ganhou. Tem que ir lá, descobrir quem é. E dito isso, vamos à resenha de hoje. Há alguns anos, comprei passagem para a travessia de Charleston, Carolina do Sul, até Nova York no navio Independence, do Capitão Hart. Zarparíamos no dia 15 de junho, se o tempo estivesse bom. No dia 14, subi a bordo para realizar alguns preparativos em minha cabine. Descobri que era esperado um expressivo número de passageiros, incluindo uma quantidade incomum de senhoras. Vários conhecidos meus estavam na lista, e entre outros nomes, fiquei contente de ver o do Sr. Cornelius Wilde, jovem artista por quem nutria sincera amizade. Estudáramos juntos na Universidade C, onde convivéramos bastante. Ele tinha o temperamento habitual dos gênios, um misto de misantropia, sensibilidade e lã. Além disso, era dono do coração mais afetuoso e mais sincero que já pulsou em um peito humano. Assim começa A Caixa Oblonga, de Edgar Allan Poe, que conta a história de um tripulante deste navio aqui, e que tem uma característica muito interessante. Ele é muito curioso, ou pelo menos atento ao que acontece ali naquela embarcação, Independence. E justamente quando ele percebe que o seu amigo, o Wyatt, vai participar dessa viagem, ele percebe que o amigo não vai sozinho. Na verdade, ele está indo junto com sua nova esposa e também com suas duas irmãs. Irmãs dele, não a da mulher. Mas o curioso disso tudo é que ele percebe que para 4 pessoas eles fazem a reserva de 3 quartos. Ou melhor, 3 cabines ali na embarcação. Ele fica muito curioso aqui, o protagonista. Aliás, a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a história, mas ele fica matutando. Mas por que tantos quartos para tão poucas pessoas? Porque pode ficar o casal num quarto, as irmãs num outro quarto. Para que mais um outro? E para deixar ele mais com a pulga na orelha, tem essa tal caixa oblonga que o White faz questão de transportar durante a viagem. Só que, como o nosso protagonista aqui, narrador da história, é muito esperto, ele percebe que o amigo está fazendo um pequeno trambique. Ele sabe que ele comprou recentemente, ou provavelmente comprou, uma grande obra de arte. E com certeza, dentro dessa caixa oblonga está lá o quadro famoso. Mas será que é somente isso que está acontecendo de misterioso nessa viagem? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber que esse narrador aqui da história, além de ser muito curioso, como eu já comentei ali no começo do vídeo, também é um sujeito muito pra cima, que não se deixa abater por nada. Aquela pessoa brincalhona até. Só que o comportamento do seu amigo, que ele sabe, claro, que é um sujeito excêntrico, dessa vez está um pouco mais alterado, um tom acima, digamos assim. Ele está mais recluso, quase não sai lá da sua cabine. E também chama atenção que as irmãs dele, as duas, também estão estranhas. Do mesmo jeito, não saem da outra cabine onde elas estão hospedadas. E o mais curioso é que justamente o novo membro da família, a nova senhora Wilde, é a que fica passeando à vontade pelo navio, fazendo amizade com todas as pessoas.
inclusive muito falastrona. Seja um grande contraste, né? As pessoas que ele conhece estão emudecidas e a desconhecida está falando aos cotovelos. E vai daí que começa a ter uma transformação com esse narrador da história. Se antes ele se apresentava totalmente leve, ele começa a ficar mais sério, porque esses mistérios começam a incomodá-lo e muito. Ele quer resolver o que está acontecendo, entender o porquê dessas atitudes um pouco misteriosa de seus conhecidos. Agora, diante de tudo isso, é preciso lembrar que o autor aqui, o Edgar Allan Poe, é o criador de um grande personagem detetivesco, daqueles bem classicões, Auguste Dupin, que estava contido aqui no volume 1 da coleção Medo Clássico. Obviamente não, ele não foi resenhado no Mês do Terror 2017, porque ele vai ser resenhado agora, só um ano depois, em novembro. Temos aqui no volume 1 3 histórias do Auguste Dupin. Então você já pode contar que mês que vem nós voltaremos aqui para o volume 1. Mas mesmo assim, nas resenhas que a gente fez ano passado, sim, tivemos uma boa história com uma forte carga detetivesca, de investigação, de solucionadora de grande mistério. Foi no conto O Escaravelho do Diabo, onde lá não era um detetive exatamente, mas o personagem principal fez uma grande investigação para tentar descobrir o que diabo era aquele negócio lá do escaravelho misterioso. Mas enfim, voltando aqui para a história de hoje, sim, esse tom de mistério permeia todo o conto. Mas também essa história traz uma coisa que a gente já viu no conto anterior, que é navegar através de águas perigosas. Aqui nesse conto aqui também temos uma grande sequência de perigo náutico, tão boa quanto no conto anterior. Aliás, esse conto aqui, A Caixa Oblonga, tem vários momentos diferentes. Ora é um texto leve, ora é um texto misterioso, depois um texto aventuresco e depois, claro, lá no finalzinho ele ganha aquele teor mais comum ao Edgar Allan Poe, que é aquela coisa mais sombria, mais lúgubre e, ao final, bem trágica. Só que eu não posso falar nada a respeito de como esse conto aqui tende à tragédia, porque senão estraga realmente a experiência de qualquer um. É mais interessante você descobrir ao longo do texto como tudo aquilo converge numa coisa densa. E principalmente como esse narrador aqui, o personagem que conta a história pra gente, ele se transforma de uma pessoa no começo tão leve para uma pessoa tão pesada ao final da história. Cai uma culpa enorme em cima dele, mas para você entender a culpa que ele acaba sentindo, só mesmo lendo esse texto. E agora, como eu não posso dizer mais nada, eu tenho logo que fazer a minha avaliação. Então, para A Caixa Oblonga de Edgar Allan Poe, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Bom, é isso, e amanhã já teremos a penúltima história aqui do projeto Mês do Terror, edição 2018, intitulada O Enterro Prematuro. Mas, enquanto essa próxima resenha não chega, eu vou deixar aqui do lado outras que a gente já fez aqui nesse ano. E até mais!